E eu quero aqui, hoje, nesse momento, dar algumas explicações com respeito àquilo que aconteceu ontem aqui na PEC 37 de 2011, a PEC que tratava da questão dos suplentes de senadores. PEC de autoria do senador José Sarney, PEC essa que foi ontem derrubada, né? Foi vencida aqui, uma vez que não alcançaram o quórum de 49 votos necessários para que a PEC ela pudesse dar seguimento. Nos discursos de ontem, tanto da minha parte como de outros suplentes, nós deixamos bem claro a nossa situação e a nossa condição como suplente de senador que forma uma chapa para disputar uma eleição. Na verdade, o título que é dado hoje como um suplente de senador, ou como eu mesmo disse, que deveria até ser o contrário, deveria ser senador suplente, pelo fato exatamente de se disputar uma eleição. O suplente, ele disputa a eleição juntamente com o senador principal. Como eu disse, eu pedi votos ao meu senador, que é o senador Marcelo Crivella, trabalhei na campanha, dediquei, fui coordenador da campanha dele. O povo não pode afirmar que desconhece quem é o suplente do senador, porque é obrigatório que o nome do suplente apareça no material de propaganda. Então, há uma participação efetiva. Então, a começar do título, que deveria ser, então, ou senador suplente, ou, por que não, o vice-senador. Porque é a mesma figura que nós temos no caso do governador. É a mesma figura que nós temos no caso do prefeito e até da presidência da República também. Então, nós não nos colocamos aqui de maneira nenhuma contra a questão de se diminuir de 2 para 1 suplente. Eu até concordo com isso, até em função das explicações do senador José Sarney, eu até concordo que seja realmente um suplente. Concordo também com o que a PEC dizia, que não deveria ter o laço consanguíneo até 2º grau, ou seja, não ser o suplente do senador um parente, uma esposa, um filho. Também concordo com isso. Mas o que foi colocado aqui em questão, inclusive até acompanhando as matérias de hoje, de tudo que eu falei, deram muito destaque ao que eu citei, de que eu não vi nenhuma placa nas manifestações de rua dizendo fora o suplente do senador. Realmente eu não vi essa placa, não fiz alusão a isso de maneira nenhuma, de forma crítica, nada disso. Mas realmente eu não vi. E eu acredito que também as pessoas que estão aqui e que nos acompanham também não tenham visto essa placa no meio das manifestações de rua. Então, quando eu disse isso, não é porque eu quero me colocar contra ou no sentido como estão até querendo dizer, de que nós não queremos acabar com o privilégio de escolher familiar, de escolher parente ou suplente que não tem voto. Não, não é nada disso. Na verdade, o que foi falado aqui até por outros senadores não era um ponto principal da reforma. Houve até da parte da presidência da República a sugestão para que fosse pergunta do plebiscito se o povo aceita ou não aceita a suplência do senador. Então, que fique bem claro que a questão do suplente é exatamente essa, é como um vice. E nessa PEC, como nós discutimos ontem, então os pontos. Um suplente, nós concordamos. Que não seja parente, nós também concordamos com isso. É uma boa mudança. Mas o ponto que trouxe dúvidas e discussão começa a partir do seguinte: que o senador suplente que tem a mesma titularidade de vice, ele não pode suceder o senador. Ele teria que substituir e não suceder. Esse começou um ponto de discussão. Porque se eu faço parte de uma chapa majoritária para disputar o Senado, então eu tenho a função de vice, na ausência do meu senador, do titular, até eleito como governador e até eleito como prefeito, que vai ter um vice junto com ele, que vai assumir o lugar dele até em caso de morte, porque o senador
suplente ou vice-senador não pode substituir o senador eleito na chapa. Então nós teríamos que mudar o contexto todo para fazer o seguinte: na morte de um presidente, na morte de um governador ou na morte de um prefeito, uma nova eleição. Que nós teríamos que acabar, dentro desse raciocínio, nós deveríamos acabar então com a figura de vice no país. Não deveríamos ter mais vice-prefeito, não deveríamos ter mais vice-governador e nem vice-presidente. Porque se o Senado não pode ter o seu vice, por que o governador vai ter o seu vice? Por que o presidente teria o seu vice? Que substitui com mandato na morte. E o próprio, aqui citando, não como crítico, o próprio nosso presidente José Sarney, na morte do Tancredo Neves, ele assumiu a presidência do país pelo mandato completo. Então nós deveríamos mudar isso. Deveríamos acabar com a figura de vice, em todos os sentidos, eleição direta para vice, até como foi proposto também a eleição direta para suplente de senador. Agora imagine vocês, eu ir a um programa eleitoral, eu me inscrever como vice ou como suplente de senador e eu pedindo voto na televisão, vota em mim para suplente de senador. E suplente de quem? Suplente de qual? Por favor, agradeço, viu, presidente? Então nós temos que discutir isso, como foi proposto isso, e por isso que a PEC foi rejeitada. Não foi rejeitada porque eu e os senadores suplentes queremos continuar da maneira como estamos, e nem os que votaram, que são titulares de mandato, que votaram contra a PEC, o votaram porque querem continuar escolhendo ou indicando parentes. Não é isso. A PEC, em partes, ela é boa, ela estava boa. Repito, um suplente, ótimo. Não indicar parentes, ótimo. Mas quando entra na questão da eleição direta para o suplente, ou como foi colocado, que substitui, não sucede, nós teríamos uma coisa interessante que só no Brasil acontece. A Constituição determinando que o mandato de senador é de 8 anos, e em situações hipotéticas, na morte de um titular, nós poderíamos votar um senador para 2 anos de mandato. Nós iríamos realizar uma eleição, junto com uma eleição municipal, que elege prefeito, que elege vereadores, nós estaríamos elegendo um senador para um mandato de 2 anos. Isso poderia acontecer, porque eu vou dar um exemplo claro, com a permissão do presidente. Esse ano nós vamos eleger o governador. Quantos senadores aqui vão disputar a eleição para governador? Me disseram ontem, não sei se é real, em torno de 10 senadores irão disputar a eleição para governador. E eles têm o seu primeiro suplente, que na regra atual, eles eleitos, renunciando o mandato de senador para assumir o mandato de governador, se tornam titulares do mandato. Mas com essa PEC, qual era a proposta? O senador se elege governador nessa eleição de 2014. O suplente assume, em 2016 se elege um novo senador para substituir o suplente como titular. Sendo que em 2018 se encerra o mandato desse senador que foi eleito governador, teria que se eleger outro senador. Então seriam 2 anos apenas de mandato. Olha a figura que nós estaríamos criando. Nós teríamos o suplente que só pode substituir e não poderia suceder, e estaríamos criando um mandato de senador com apenas 2 anos de duração. Então seria complicado, seria difícil. E por essa razão que nós, então, votamos contra a PEC, que eu até quero que dentro do assunto, de forma verdadeira, seja tratada na reforma. Essa questão seja tratada dentro de uma reforma, não num plebiscito. Como é que o povo vai dizer assim, simplesmente, eu quero ou não quero? Da maneira como é a figura pejorativa do suplente senador, você acha que o povo vai dizer sim para a suplência do Senado? Mas sem entender a questão do pacto federativo, sem entender a questão do equilíbrio federativo que existe na figura do senador e do seu suplente, que eu reitero, deveria mudar o nome para vice-senador ou senador suplente, porque ele é eleito na chapa. E aí vem a outra proposta, que nada aqui acontece sem que se meça consequências ou sem que se busque resultados próprios. Quando eu vejo a emenda propondo que o deputado federal mais votado se tornasse suplente de senador,
Eu vejo a quem interessa isso. O senador não pode ter suplente, mas o deputado federal mais votado assume o lugar do senador, e quem assume o lugar do deputado federal lá na Câmara? Um suplente. Um suplente da onde? O suplente da coligação, um suplente do partido. Então isso interessa a quem acredita que tem muita chance de ser o primeiro colocado na eleição de deputado federal. E sabe quem são? Certamente os maiores partidos. Certamente os maiores partidos. E daí vai para o financiamento público de campanha, que é a mesma coisa, vai para a lista fechada também, que é a mesma coisa. Quem é que vai estar na cabeça da lista fechada? Os caciques de partido. Então nós poderíamos fazer uma reforma verdadeira. Vamos para a eleição nominal proporcional. Ou seja, no caso do Rio de Janeiro, são 46 vagas para deputado federal. Então acaba com o suplente de senador, acaba com o vice-governador, acaba com o vice-prefeito, acaba com o vice-presidente. Vamos para a eleição nominal proporcional. São 46 vagas. O povo vota e os 46 mais votados assumem. Não tem mais quociente, não tem mais coligação, não tem mais legenda, não tem mais nada disso. Não tem mais nominata. Os 46, a exemplo do Rio, assumem o mandato. E o 47º mais votado é suplente de 46. Ou esse 47º mais votado assume o lugar do senador. Aí eu considero uma reforma verdadeira. Agradeço a tolerância. Só queria dar a oportunidade, se eu permitir, ao senador Maldani, o senhor pediu uma parte. Apenas para dizer, senador Eduardo Lopes, que essa discussão ainda vai longe. E eu só queria dizer a Vossa Excelência de que o parentesco que não ter, eu acho que isso está certo, não pode ter o nepotismo nisso, eu acho que é correto, até terceiro grau, está certo. Um suplente está certo. Está certo. Agora, aquele um suplente que sair não é vice, porque a eleição do Senado é majoritária. É majoritária. Não é proporcional. É que nem de presidente da República tem seu vice, o governador tem seu vice, o prefeito tem seu vice. O senador é majoritário, não é proporcional. Ele participa de um projeto político e aí as coisas... Se aí não é para valer, esse projeto político, e aí dizem alguns... não. Os que são agora não prevalecem, é só para depois das outras eleições. Mas, por amor de Deus, o que não se quer, se não vale agora, se não serve agora, como é que vai desejar para os futuros amigos? Não se vai desejar para os futuros também, para ser apenas, como se diz, ser um instrumento para chegar, mas depois não. É aquele negócio, tem uma xícara para o café, tem a xicrinha que dizia, que é que nem alça de xícara, chega até na boca, mas não tem vez para de fora. Quer dizer, não sossega, não tem vez. Quer dizer, que nem alça de xícara para de fora. Quer dizer, isso participa do processo, ajuda o projeto político, exatamente, mas não vale. Aí, se por acaso vai querer sucedê-lo, tem que passar por um pleito isolado. Não vai colar nunca, senador Eduardo. Não vai prevalecer. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradeço a tolerância. E, como foi colocado ontem, apenas uma coisa que, na verdade, poderia fazer que agrada o povo, mas efetivamente não tem efetividade nenhuma. Então, quando eu disse, foi colocado pelo senador Cacildo Maldani, quando eu disse e repito que as placas não diziam fora senador, é porque as manifestações das ruas legítimas, verdadeiras, estavam falando dos problemas estruturais, a crise na saúde, na educação, no transporte, a questão, sim, dos valores morais, éticos, sim. Esse deveria ser o ponto principal aqui da nossa reforma, e não começando de forma tão simples e de forma não efetiva na questão dos suplentes. Obrigado, senhor presidente.